Amém. Deus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim realmente habite a graça de Deus. E nós estamos numa série que está a falar muito comigo. E o título é Qual é a História? Qual é a história? Na realidade só há uma história que interessa, que é de Deus. E essa história está escrita no livro mais lindo, maravilhoso deste mundo, que é a Bíblia. Não é a história toda de Deus, mas é aquilo que Ele quis transmitir aos homens. Só uma pequena parte. Mas tudo aquilo que nós precisamos de saber está lá na Bíblia. Tudo. Tudo aquilo que nós precisamos. E então, a semana passada, nós começámos a responder uma pergunta, que é: há alguém aí fora? Existe alguém aí? Estas perguntas são baseadas num survey, como é que se diz? Num inquérito que foi feito, uma pesquisa, obrigada, Linda. Uma pesquisa que foi feita aqui na Irlanda, aos irlandeses. Mas eu creio que todos nós temos essa pergunta, e antes de nós conhecermos Jesus, quantas vezes você perguntou: existe alguém aí? Será que Deus existe mesmo? Será que Ele é real? E na realidade nós vemos, começando lendo a Bíblia, diz assim, no primeiro versículo: e Deus criou os céus e a terra. Porque Deus não se justifica, Deus não tem que dizer que Ele existe, a gente pode ver Deus na sua criação. Então existe alguém, existe. Existe um Deus que nos ama, existe um Deus que criou os céus e a terra. Existe o Deus que nós podemos ver a sua glória em tudo aquilo que nós contemplamos. Quando nós nos contemplamos ao espelho, nós podemos ver a glória de Deus também. E então o pastor, a semana passada, ele falou sobre escuridão e luz. De quando nós vimos para Jesus, nós podemos realmente andar na luz. Andar na luz, sair das trevas. E hoje, a pergunta que nós vamos responder, uma pergunta que muitas e muitas pessoas fazem, é: será que algum dia serei bom o suficiente? Será que algum dia eu serei bom o suficiente? Eu creio que todos nós nos sentimos assim, muitas vezes. Nós sentimos-nos culpados por algo que nos fizeram ou algo que nós fizemos. Nós sentimos vergonha, nós sentimos o peso que é não fazer aquilo que nós deveríamos de fazer. E então nós somos realmente levados às vezes a nos esconder, a esconder-nos das outras pessoas, a darmos uma imagem de algo que nós não somos, porque nós nos escondemos. E nós vamos começar a ler aqui em Romanos 7, 18 e 20. Se você quiser abrir a Bíblia, ou então nós vamos passar aqui os versículos, que eu vou ler vários versículos para ser mais rápido. E Paulo, um dos maiores apóstolos de sempre, ele dizia assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Não é assim que às vezes a gente se sente? Nós queremos fazer o bem. Nós queremos fazer o que é bom. Mas nós continuamos a fazer coisas que nós não sabemos que não devemos de fazer. Nós continuamos a ter a tendência para fazer coisas más, a nos rebelarmos contra Deus.
a fugirmos da presença de Deus, a quebrarmos os mandamentos todos os dias. E Paulo aqui ele estava a falar sobre a sua natureza pecaminosa, que realmente dentro dele existia o mal, existia uma natureza pecaminosa. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que é que isto quer dizer? Todos pecaram e estão longe de Deus. Não conseguem, obrigada, mãe. Não conseguem estar na presença de Deus. Nós não podemos estar sequer na presença de um Deus Santo por causa da nossa natureza pecaminosa. Se vocês pensarem a partir do momento em que nós nascemos, o que é a primeira coisa que um bebê faz? Ele chora. Ele quer atenção para si. Ele quer algo. Ele quer comer, ou ele quer um abraço, ou ele quer qualquer coisa. Mas sabem uma coisa? Isso não para quando nós crescemos. Nós continuamos a querer atenção para nós. Nós continuamos a ser egoístas. Nós continuamos a querer fazer as coisas à nossa maneira. E então a resposta para a pergunta: será que um dia eu vou ser bom o suficiente? A resposta é não. Essas são as más notícias. Você nunca vai ser bom o suficiente perante Deus. Porque todos os dias nós quebramos os mandamentos de Deus. Todos os dias nós desobedecemos. Todos os dias nós nos rebelamos. Todos os dias nós somos egoístas. Porque nós temos um problema de natureza, não com o pecado. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Faz parte da nossa natureza. E como eu disse, estas são as más notícias. Mas existem boas notícias. Mas o que acontece durante a nossa vida, quando nós começamos a fazer coisas erradas, é que a nossa consciência, ela vai nos criar este peso. Se nós não somos um psicopata, a gente vai sentir o peso de errarmos e de pecarmos, de magoarmos as pessoas, de continuarmos a fazer o mal. Nós temos esse peso. E há duas coisas que normalmente as pessoas fazem. A primeira é que elas se sentem subcarregadas. São pessoas que realmente elas sentem tanto o peso do erro, o peso de errarem, que elas ficam tristes, elas ficam às vezes iradas. Elas são pessoas que se castigam em elas próprias e elas realmente ficam com aquele semblante pesado. Ou então a segunda coisa que nós fazemos, ou que as pessoas fazem, elas começam a não ouvir a consciência. Deus diz que Ele ia colocar os seus mandamentos escritos no nosso coração. Todas as pessoas sabem, de uma maneira ou de outra, o que é certo e o que é errado. Isso é o que nos diferencia dos animais. Nós temos uma consciência. Algo que nos diz isso não é correto. Só que o que acontece é quando nós deixamos de ouvir a nossa consciência, ela fica cauterizada a tal ponto que a gente já não sabe o que é o bem e o que é o mal. Nós vamos ficando completamente... era outra palavra, mas nós ficamos entorpecidos. Nós começamos a não saber a diferença do certo e do errado. E nós começamos simplesmente a ficar com o nosso coração completamente hardened.
Essa é a palavra que eu quero. Como é que se diz? Endurecido. Desculpem. Endurecido. O nosso coração começa a ficar endurecido cada vez mais. Isso é o que acontece quando alguém não ouve a sua consciência. Endurece o coração. E cada vez mais essa pessoa começa a se sentir vazia. Começa a ser incapaz de sentir felicidade real. Por isso essas pessoas, elas precisam de drogas, de estimulantes, de bebida, de adrenalina, às vezes os desportos radicais. Ela precisa de algo para se sentir que ela está viva. Ela precisa de algo para acordar. Porque a consciência dela, o coração dela, os sentimentos dela são tão entorpecidos. Ela endureceu de tal maneira o coração que já não há nada ali. Ao mesmo tempo, ele não sente a dor, ele não sente a culpa, ele não sente a vergonha, mas também não sente o amor, não sente a paz, não sente a felicidade. E se vocês olharem ao redor, quantas e quantas pessoas vocês veem que vivem desta maneira? A vida é assim, mais ou menos. Um pouquinho pior, um pouquinho melhor, mas a linha não sai daqui. Elas estão adormecidas. Então, qual é a resposta para este estado? Em que nós nos sentimos realmente culpados, com vergonha, completamente perdidos, porque nós nunca conseguimos ser bons o suficiente. Paulo, lá no final, se você ler o capítulo 7 de Romanos, lá no final, sabem o que é que ele declara? O versículo 24 diz assim: como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a resposta é Jesus. A resposta é Jesus. Então esta é só a introdução para a nossa história de hoje. E nós vamos falar sobre Nicodemos. Nós vamos começar no capítulo 3 de João e vamos ler alguns versículos de lá. Eu creio, a maior parte de vocês conhece a história de Nicodemos. É muito, muito conhecida. Para dar um pouquinho, Nicodemos era um homem extremamente religioso. Ele era um fariseu na época. Ele conhecia a lei, ele praticava a lei. Ele era alguém importante. Provavelmente as pessoas, elas olhavam para ele como alguém que era referência. Iam ter com ele para pedir conselho. Ele era realmente um exemplo e pelos padrões humanos, ele era um homem bom. O que era considerado alguém bom. Mas, aquilo que nós vemos em João 3... é que ele sabia que havia algo de errado nele. Ele sabia que mesmo ele fazendo todas as coisas, cumprindo a lei, indo ao templo, tudo direitinho, ele não era bom o suficiente. Precisava de alguma coisa. E ele vai ter com Jesus. Ele vai durante a noite procurar respostas. Ele vai ter com Jesus. Ele arrisca a sua reputação, porque os fariseus eles já tinham indicado que não podiam crer em Jesus, não podiam dar valor àquilo que Jesus estava a falar, porque ele falava contra eles. Ele realmente arrisca a sua reputação e ser criticado, porque ele quer respostas. Ele quer respostas. Então João 3, 1, 2 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Primeira coisa que Nicodemos diz é: eu sei que tu vens de Deus. Há algo diferente em ti. Eu quero conhecer mais sobre ti. E a resposta de Jesus, na realidade, ele o leva e expõe o Evangelho para ele. Em resposta, Jesus declarou:
Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vocês todos aqui já devem ter ouvido falar a expressão nascer de novo. Quando às vezes pergunto, eu sou cristão, nascido de novo. O que é que isso significa realmente? O que Jesus aqui estava a dizer é, Nicodemos, eu sei aquilo que tu fazes, mas aquilo que tu fazes não é suficiente. Eu sei o quanto tu tens disciplina, o quanto tu tentas obedecer à lei, o quanto tu dás dinheiro para os pobres. Mas o problema contigo é que tu tens uma natureza pecaminosa e tu tens que nascer de novo. Porque apesar de tudo aquilo que tu tentas, tu ainda não és bom o suficiente. E nós escolhemos este exemplo porque há muitas pessoas que sabem que são pecadores porque elas estão constantemente a pecar. E muitas vezes nós gostamos de ouvir muito os testemunhos de ex-drogados e ex-prostitutos e ex-qualquer coisa em que há aquela, eu era assim, 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 Jesus veio e agora Ele me livrou. E é maravilhoso. Só que sabem o problema, às vezes, é quando você acha que é bom o suficiente. Quantas vezes você já foi ter com alguém tentar falar de Jesus e ele diz, eu não mato, eu não roubo, eu dou dinheiro aos pobres, por que é que eu preciso de Jesus? Por que é que eu preciso de Jesus? Eu sou bom. Eu sou bom. E isto aqui explica. Jesus está a explicar a uma das pessoas mais religiosas da época. Jesus diz assim, tu não és bom o suficiente. Tu precisas de nascer de novo. Porquê? Porque todo aquilo que tu fazes está contaminado com o pecado. Tudo aquilo que tu fazes não é bom o suficiente, porque dentro de ti habita o pecado. Dentro de ti não há nada de bom, como Paulo disse em Romanos 7. Não há nada de bom. Em João 3:5, Jesus continua. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. Então, Jesus ele começa a explicar o que é que ele quer dizer com nascer de novo. Ele diz assim, tu nasceste da carne, tu és carne, mas tu precisas de nascer pelo Espírito. Tu precisas de nascer de novo. E Nicodemos continua muito confuso, assim como às vezes nós estamos. Muitas pessoas dentro da igreja ainda não aprenderam realmente o que é nascer de novo, o que é o Evangelho, o que é o arrependimento. E Nicodemos, ele diz assim, versículo 9, como pode ser isso? E Jesus continua a explicar. Versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem sabe esse versículo? Toda a gente sabe esse versículo, mas sabe uma coisa? Esse versículo muitas vezes é tirado do contexto. O que Jesus aqui estava a dizer é: tu precisas de olhar para aquele que veio do céu. Eu sou o Filho do Homem, eu sou o único que desceu do céu. E sabe uma coisa? Assim como a serpente foi levantada no deserto, eu vou ser levantado.
e Jesus foi levantado numa cruz. E para vocês entenderem, porque o Velho Testamento não é tão lido como o Novo Testamento. E muitas vezes não sabem o que é que Jesus se estava a referir. Eu quero ler em Números 21, para vocês entenderem o que é que aconteceu exatamente e porque é que Jesus deu este exemplo. No versículo 4, diz assim: partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo. E muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloca no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze, a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Eu quando li isto a primeira vez, eu não entendi absolutamente nada. Porque é que havia uma serpente num poste, eles olhavam para a serpente e eram curados? Não é estranho? Deus às vezes faz coisas que a gente não entende. Mas na realidade, João 3, quando Jesus está a falar da serpente, o poste, Jesus está a explicar exatamente o que tinha acontecido aqui e porquê de Deus ter mandado fazer aquilo que Ele mandou fazer. O que Jesus está a dizer é: tu tens uma mordida mortal. Tu fostes mordido pelo pecado. Tu nascestes com o pecado. Tu tens uma natureza pecaminosa. E tu precisas de olhar para a cruz. Tu precisas de crer naquilo que eu vou fazer naquela cruz. Porque sem isso, tu vais morrer. Sem isso, tu não podes ser curado. Não há salvação a não ser na cruz. Da mesma maneira, os israelitas, eles foram mordidos. Se eles não fossem ter com a serpente que estava lá, que estava só num lugar, se eles não fossem ter ao poste onde estava a serpente, eles morriam. Assim que eles olhavam para o poste, eles eram curados. Se nós não formos até à cruz, nós morremos. Se nós não nos rendermos e não crermos naquilo que Jesus fez naquela cruz, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Jesus, ele estava a explicar: eu vou morrer por ti. Eu vou para aquela cruz pagar o preço do teu pecado. Eu vou fazer isso para que tu possas olhar para aquele sacrifício, que tu possas crer e que tu possas te render a mim. E quando tu me entregas a tua vida, eu te entrego a vida eterna. Há uma troca na cruz. Quando nós nos chegamos à cruz de Jesus, há uma troca. Os nossos pecados pela justiça de Jesus. A nossa morte pela vida eterna de Jesus. A nossa vontade pela vontade de Deus. Nós entregamos a nossa vida e em troca Deus nos dá a vida eterna, a sua vida. Nós passamos a ter a vida de Deus dentro de nós. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho.
nós temos que ir até à cruz. Quando Paulo, ele termina o versículo 7 a dizer Jesus, Ele é a solução. E ele começa o capítulo 8 com um versículo muito, muito, muito conhecido. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Lembrem-se de uma coisa, quando Paulo escreveu a carta, não havia números, não havia capítulos, não havia versículos, não havia nada, era uma carta completa. Então não havia aqui acabar no 7 e começar no 8, era tudo completo. O que ele estava a dizer é, eu tenho uma natureza pecaminosa, eu não consigo fazer nada de bom, nada há bom em mim. Ele estava a tentar explicar aos romanos que nós nascemos em pecado. Mas nós não temos que ficar a viver no pecado. Não há esperança para o nosso estado pecaminoso. E depois ele vai, e o capítulo 8, vocês leem o capítulo 8, é dos capítulos mais lindos que nós, que nascemos de novo, podemos ter e tomar posse. E a primeira declaração que Paulo faz é essa: não há mais condenação, não há mais o veredito de culpa, não há mais a culpa que nós temos que carregar, não há mais vergonha. Nós somos libertos, porque não há condenação em Jesus. Não há condenação. Então, como é que nós vamos nos livrar dessa culpa, dessa vergonha, desse peso de não fazer aquilo que agrada a Deus muitas vezes? Em primeiro lugar, você tem que reconhecer que você não é bom o suficiente e nunca será pela sua própria força. Não interessa o quanto você flagela o seu corpo. Não interessa o quanto você vai jejuar, não interessa o quanto você está aqui na igreja, não interessa o dinheiro que você dá, não interessa nada. Você nunca vai comprar o seu caminho para o céu. Nunca. Em segundo lugar, você tem que se virar para Jesus. Você tem que ir até à cruz. É o único caminho. Não há desvios. Há pessoas que elas passam pela cruz, ou não passam pela cruz, por assim dizer. Elas vão por aqui pensando que elas vão ter ao céu. A cruz está aqui. E sabem o que é que a cruz significa? Isto é a cruz. Sabem o que é que a cruz representa? Morte. Não há vida eterna sem nós passarmos pela morte. A morte do eu. Não há vida eterna sem nós entregarmos a nossa vida totalmente. Sem nós nos arrependermos profundamente do nosso pecado. Porque é o nosso pecado que levou Jesus a morrer naquela cruz. A cruz é a prova do amor de Deus, mas também a cruz é a prova da nossa rebeldia. E quanto nós somos maus, o Filho de Deus teve que morrer por nós. Então nós temos que passar pela cruz. Só passando pela cruz é que você tem um novo nascimento. Só passando pela cruz é que você começa a andar com Deus. Só passando pela cruz é que você começa a andar na luz. Obrigada. Isto está. Só passando pela cruz. E o terceiro passo, você passa pela cruz. Você começa a andar na luz. Você começa a caminhar na verdade. Você começa a caminhar em obediência a Deus. Você começa a caminhar em amor, em sacrifício, em perder a sua vida para ganhar a vida eterna. Obediência a Deus acima de todas as coisas. Você começa a carregar a sua própria cruz, porque Jesus disse que você tinha que pegar a sua cruz. Você começa a morrer para si mesmo, os seus desejos carnais. Você começa a viver uma vida totalmente dedicada a Deus.
Esses são os 3 passos. E se você não passou por esses 3 passos, você está condenado à morte eterna. Porque o inferno, ele é real. Vai haver um julgamento. Nós todos vamos morrer. A coisa mais certa da vida é a morte. E nós não sabemos quando vai acontecer. Não sei se vocês ouviram hoje. Houve uma explosão num posto de gasolina em Donegal, aqui na Irlanda. 8 pessoas morreram. 8 pessoas morreram. Foram pôr combustível. De repente, uma explosão. Você não sabe quando é que você vai, mas sabe uma coisa, nós todos vamos. Se Jesus não vier antes. Nós vamos. E você vai estar perante Deus. E você vai dizer, Deus, mas eu tentei tanto ser bom. Eu até ia à igreja. Eu tentei. Eu tentava não roubar, eu tentava ajudar pessoas, eu tentei ser bom. E Deus vai dizer, isso não é suficiente. O teu pecado ainda está em ti. Eu enviei o meu filho. Eu amei tanto o mundo, eu enviei o meu filho para dar a sua vida por ti. Para que se tu creres nele, tu não morresses. E tu ouviste essa pregação, tu ouviste essa mensagem, tu sabias qual era o caminho, mas tu passaste ao lado porque era difícil, porque tu não te querias entregar, porque querias continuar a fazer a tua vontade. E tu não está, o teu nome não está no livro na vida, o teu nome não está. Eu vou ter que te condenar. Sabe que a Bíblia diz que não é da vontade de Deus que nenhum homem pereça. Isto é, Deus não tem qualquer desejo de enviar nenhum homem para o inferno. Nenhum. Ele deseja que todos se salvem. Ele deseja que todos conheçam a Jesus. É isso que é o Evangelho. É nos rendermos a Jesus, é entregarmos a nossa vida a Ele, é nascermos de novo. Porque se nós não tivermos esse nascimento de novo, nós vamos continuar a viver uma vida subcarregada pelo nosso pecado, pela vergonha. Ou então nós vamos parar de nos importar com aquilo que Deus quer. E nós vamos endurecer o coração. Não interessa. Não interessa. Ah, Deus entende. Eu faço aquilo que eu quero. Deus até me ama. Deus amou o mundo, então Deus me ama. Então eu posso fazer o que eu quero. Não funciona assim. Não funciona assim. O Evangelho é de render tudo aquilo que nós temos. De render toda a nossa vida. Então nós temos. Romanos 8:1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo. Em inglês este versículo tem in Christ, que quer dizer dentro de Cristo. Dentro de Cristo. E em quer dizer coberto totalmente. Submerso em Cristo. Eu estou a andar nos seus caminhos. Eu estou a buscar a sua vontade. Eu estou a obedecer aos mandamentos. Eu estou a amar como Ele quer que eu ame. Eu estou a servir. Eu estou a buscar de todo o coração. Eu erro. Não pensem que vocês não vão errar. Mas lembrem-se de uma coisa. Não mais a vossa natureza pecaminosa vive em vocês. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura, nascido do Espírito, com a presença de Deus dentro de mim, com o poder que Deus me dá para conseguir passar, conseguir ultrapassar, conseguir não pecar, poder sobre o pecado. Então nós temos que estar em Cristo. Quer dizer fora de Cristo. Estamos em, dentro.
Não há um terceiro. Vocês entendem o quanto é importante esta mensagem? Ou vocês estão dentro, ou vocês estão fora. Fora, fazer a minha vontade. Fora, os meus desejos, como eu quero viver. Fora, desobedecendo. Fora, fazendo aquilo que o mundo faz. Nós temos que vir a Jesus. Nós temos que vir a Jesus. Tem que haver arrependimento genuíno. Na terça-feira, na reunião de mulheres, nós falámos sobre o que não é o Evangelho. Tem sido uma bênção. Não faltem. Terças-feiras, 7h30, minha casa, fantástico. E nós falámos, e eu não me tinha apercebido nunca das parábolas que existem sobre quantas e quantas parábolas que Jesus falou sobre dentro da igreja, as pessoas que estão dentro da igreja e que umas vão para o céu e outras vão para o inferno. Nós temos a parábola do joio e do trigo, é apanhada no final, uma vai para o céu, outra vai para o inferno. Temos a da rede, muitos peixes que são apanhados, uns são bons, outros são maus. Temos das ovelhas e dos bodes. Temos das virgens. Mas eu sei que são umas 7 ou 8 que Jesus ele falou. Porquê? Ele estava a dizer assim, ouçam. Porque dentro da igreja vai haver pessoas que elas vão entender e vão se converter ao Evangelho. E vai haver pessoas que elas vão estar lá e são falsos convertidos. Elas nunca se converteram. Elas não me seguem. Elas não fazem o bem. Elas não passaram pela cruz. O joio e o trigo. E uma das coisas que eu ouvi uma pregação da diferença entre o joio e o trigo é que o joio ele fica em pé e o trigo ele se curva. Um cristão ele se curva, é humilhante quando a gente se apercebe que não há nada de bom em nós. Não há nada de bom em nós, a não ser a presença de Deus na nossa vida. É a única coisa de bom que nós podemos ter. Então, esta noite é noite de decisão. Eu quero chamar o meu marido. Eu estou a ficar extremamente cansada, Davi. Desculpa. É Deus. Eu gostaria que vocês se levantassem. Sabe uma coisa? Hoje é dia de decisão. E às vezes a gente pensa assim, mas eu já conheço a Deus, mas será que você realmente conhece? Eu gostava que você fechasse os seus olhos. Eu gostava de pedir ao Espírito Santo sondar o seu coração, falar consigo hoje. Eu sei que há pessoas aqui que elas ainda não passaram pela cruz. Elas não passaram pela cruz. A sua vida é vivida a fazer a sua própria vontade e o seu próprio querer. E hoje Deus o chama para lhe dar uma nova vida. Deus o chama para dar um novo começo. Para que você realmente possa ter uma nova natureza. Natureza vinda de Deus. Oh Senhor, eu sei, Pai. Eu sei que Tu estás aqui, Espírito Santo. Espírito Santo, Tu é que convences do pecado. Tu é que convences do juízo e da morte, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que cria em nós o desejo de mudar. Tu és aquele que mostra o quanto nós estamos perdidos, Senhor. E Tu és aquele que nos chama pelo nome. E, Senhor, esta hora, Pai, eu quero orar, Senhor. Eu quero orar para que Tu convenças o coração, Pai.
Alguns aqui têm estado desviados. Alguns aqui, eles não têm te conhecido, não têm se humilhado, não têm, Senhor, te buscado. Oh, Pai Santo, eu oro, Senhor, que haja arrependimento genuíno, Senhor. Que haja arrependimento genuíno esta noite. Oh, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, sobre este lugar. Eu gostaria de pedir se realmente Deus tocou o teu coração para vir aqui à frente, pois nós queremos olhar por si. Nós queremos orar. Jesus, Ele se expôs naquela cruz e nós temos que dar esse passo em frente, esse passo de realmente nos entregar verdadeiramente, deixar de fazer as coisas à nossa maneira. Tomar uma decisão de o seguir de todo o coração. Tomar uma decisão de ir até à cruz e de nos entregar, nos arrepender e crer no sacrifício de Jesus, na obra que Jesus fez naquela cruz. Hoje é o dia, não deixe para amanhã. Vem à frente agora, nós queremos orar por si. Nós queremos orar por si, glória a Deus. Oh, Senhor, Pai, Senhor. Oh, Pai Santo, Pai, Senhor, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, vai, Senhor, sobre nós. Oh, precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Oh, Pai, glórias te damos, Senhor. Glórias te damos. Vamos fazer uma oração a Deus. Diga, Pai, nesta hora, me rendo perante Ti. Eu me chego até à cruz. Obrigada por teres pago os meus pecados. Morrestes em meu lugar. Eu te entrego a minha vida. Vive dentro de mim. Eu quero te seguir. Eu quero te servir. Eu quero te obedecer. Eu quero te amar. Obrigada, Senhor, pela nova vida. Nenhuma condenação há, porque eu estou em Ti. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.